que vive o pádel há mais tempo do que muita gente joga. Começou cedo no ténis, encontrou o pádel na adolescência e, sem que nada o fizesse prever, o pádel acabou por lhe ocupar a vida. Passou pelo campo, sentiu a competição, representou o país e conhece o jogo como poucos. Hoje é quem explica o que acontece quando a bola começa a saltar, quem dá contexto, ritmo e voz ao jogo. Para muitos, ele é a voz do pádel em Portugal. Hoje, não era uma vez no pádel, Nuno Mateus. Nuno, muito Carlos, obrigado por teres aceitado o convite para estarmos aqui um bocadinho a falar sobre histórias do ora pádel. essa é sempre um gosto. Antes de começar aqui a nossa conversa, agradecer ao 10 por 20, o clube que acolheu este episódio do Era Uma Vez no Paddle. Nuno, voltando um bocadinho àquilo, ainda antes do Paddle, como eu dizia ali na introdução, tu foste um promissor jogador de ténis, diria que uma comparação com o futebol, foste um litros do, do ténis, é verdade? Não, de facto, eu comecei no ténis há muito tempo. A minha mãe era sócia fundadora do Clube de Escola de Ténis de Elvas, em Elvas, onde eu sou, embora tenha nascido na Madeira, mas desde os 2 anos que estou em Elvas. E o meu irmão, que é 10 anos mais velho do que eu, jogava ténis. Eu, com 4, 5 anos, já andava no clube a arrastar uma raquete no chão e a começar a jogar, tentar jogar. E depois fiz alguns bons resultados, dediquei-me muito ao ténis. Quando comecei a estudar, estudei para ser treinador de ténis, fiz a especialização, fiz muitas formações em Espanha, fiz muita coisa no que diz respeito ao ténis. Epá, e depois como é que o Padel aparece? Em 2003, por aí, recebo um... Mas ainda antes disso, pegando ainda um bocadinho no ténis, tu jogaste até aos sub-18? Cheguei eh, até sub-18, sub-18 já joguei pouco, sub-16 sim, sim. bastante. E, Hum, e o que é que te fez abandonar o ténis? Foi a questão de teres ido estudar para Lisboa? Eh, Sim, basicamente foi isso. Eu com 18 anos vim estudar para Lisboa. Nessa altura, nos 16, 17, só para enquadrar um bocadinho, era número 2 nacional de cadetes, depois em júnior já era número 15, e comecei a ver que o comboio já estava a andar mais depressa do que aquilo que eu estava a conseguir acompanhar. Rapidamente percebi que não ia dar, se calhar cedo demais tomei essa decisão, mas foi a decisão que tomei. Eu comecei a dar umas aulas, comecei a interessar muito pelo treino, comecei a ir a formações lá fora, fiz a minha primeira formação de treinador com 17 anos, e depois licenciei-me na área, licenciei-me em Educação Física, com especialização em ténis. Era isso que eu queria ser, treinador de ténis, e cheguei a ser sim, até 2003, cheguei a estar 100% dedicado ao ténis. sim. Passaste por que clubes nessa altura? Já em O Lisboa, não é? meu Depois de teres primeiro clube foi terminado. o Clube Feia, ali em Telheiras, com 22 anos. Depois apareceu o convite, através de um professor meu na faculdade, para dirigir a escola de ténis do Estádio Universitário, que era um projeto novo, era um projeto incrível. Conseguimos ser a maior escola do país, com 500 e tal alunos naquela altura. Foi interessante. Isso ainda é anterior ao centro de alto rendimento que a Federação de Ténis depois teve, ou foi nessa altura também? A Federação de Ténis não, já teve o centro de alto rendimento mais cedo, muito mais cedo. Ok. E depois, a partir de 2003, o pádel começa a entrar. Uhum. Eu, na altura, dava aulas e estava na escola do Estado Universitário de ténis, dava aulas na faculdade de também de ténis, de esportes de raquete, e recebo o convite para entregar essa empresa de pádel, externalizar o pádel para Para Portugal. Portugal. E nessa altura, entre 2003 e 2009, andei ali a tocar um bocadinho vários instrumentos. Até que em 2009 depois decidi, pronto, é o pádel que vai ser até o resto. E foi Olha, isso que aconteceu. tu foste das primeiras pessoas, e já vamos falar nisso, a trazer o pádel para Portugal e a investir ali no pádel. Ainda te recordas dos primeiros campos que foram surgindo em Sim, Portugal e onde perfeitamente, é que foram? perfeitamente. Até há uma história que eu conto muitas vezes nos cursos de treinador, que o pádel, na altura nós tínhamos 3 campos no Lisboa Racket Center, aliás, tínhamos 2 no Racket Center e um no Estoril, que depois retirámos o Estoril e pusemos no Racket Center. Basicamente éramos nós, era a Quinta da Marinha, e havia 2 campos no Algarve, em Vila Real de Santo Legal, António, sim. e praticamente não havia mais nada. Depois começou a aparecer 2 campos na Maia, apareceram também os campos em Leiria, no Clube de Escola de No, Ténis de Leiria.
E a partir daí, depois apareceram as docas, depois apareceu o CIF, depois apareceu mais coisas no Estoril, e a pouco e pouco as coisas foram-se disseminando. Eu conto sempre nos cursos de treinador que, quando começaram a aparecer mais campos, e eu tive muita dificuldade em ter 100 pessoas a jogar. Sim, Tive muita dificuldade, porque era difícil, na altura ninguém conhecia, não havia o YouTube como há hoje em dia, estamos a falar há 23 anos atrás. sim, E quando começaram a aparecer mais clubes, eu pensei, bem, agora estes 100 que eu tenho vão se dividir por estes vários sítios, eu vou ficar com 30 e vou ter que recomeçar tudo outra vez do princípio. E é um engano, porque cada clube que abre vai ter que trabalhar o seu mercado, vai ter que fazer novos contactos, vai ter que pôr novas pessoas a jogar. E a verdade é que nesses 15 dias que começaram a abrir mais clubes, esses 100 que eu tinha passaram para 30 ou 40, verdade, mas 15 dias depois já tinha 200. E a sim. partir daí foi uma Feito bola da de neve. multiplicação desde essa altura. Como tu disseste há pouco, tu entras no mundo do pádel com o convite de uma empresa espanhola que se queria implantar cá em Portugal, do qual tu foste fazer parte. Hum, o que é que te motivou a abandonar o ténis e a aceitar esse desafio e entrares no negócio do pádel, porque entraste logo nessa, Claro. nessa altura e vais mantendo até hoje com mais 3.500 coisas que fazes. Deixa-me dizer-te que eu vi o pádel pela primeira vez na minha vida com 15 anos, na Expo de Sevilha em Sim, 92. Que mal sabia eu que estava a acontecer ali o primeiro campeonato do mundo que aconteceu metade em Sevilha, metade em Madrid. Fui lá espreitar o que é que aquilo era. Eu, na altura, 100% tenista, 15 anos, tinha a mania que era campeão do mundo. Olho para aquilo e vejo, não, isto é completamente para totós. Nem tive ali 20 segundos a perceber o que é que aquilo era. Gostava muito agora de hoje em dia saber quem é que eram os jogadores que eu vi. sim, Certamente já seriam jogadores conhecidos. Hoje em dia serão treinadores, certamente, sim, porque provavelmente. seriam um Horácio Clemente, seria um Gustavo Prata, eventualmente seriam já treinadores da, Desse, da velha guarda. sim, sim, Gustavo Prato que natureza. foi depois, mas Sim. o Horácio Clemente é de certeza. Um Ladagues, enfim. Olha, e E nessa altura, não percas o raciocínio, quem é que era a tua referência no ténis? no ténis, Sim. eu sempre fui muito Agassi, sempre fui Era muito. pelo cabelo Era pelo ou a cabelo, raquete amarela? era pelo estilo, era por aquela inovação Da toda, irreverência. pela irreverência. Era muito Agassi, gostava muito também do Courier, era muito menos Sampras, por exemplo. Sim, Era muito menos Sampras e eram esses jogadores que eu mais admirava, sobretudo pelo que havia à volta deles. Eram sim. jogadores que captavam muita gente à volta deles. Não era só o jogador em si, era tudo aquilo E que na havia à altura volta. quem é que estava, quem é que eram os nossos tenistas portugueses? Era o Nuno Marcos, João Nuno Cunha Marcos, Silva, sim. o Manuel E Couto, Manuel Couto, o Bernardo Mota, sim. e esses eram os quatro mosqueteiros, na altura os chamados quatro Da mosqueteiros. Taça Davis, Hoje em dia sou. O Nuno Marcos está no K8 hoje em dia, sim. Uma academia está na do academia do Nadal, Nadal, academia onde foi o campeonato do mundo de precisamente, pádel ano passado. precisamente. Campeonato do mundo de duplas. E onde aconteceu também o P1 o ano passado no K8, Há 2 anos. há 2 anos. 2 anos, sim. Sim. O João Cunha Silva mantenho alguma relação com ele, o Emanuel Couto também, o Bernardo Mota tenho visto pouco, mas sim, eram as minhas quatro referências Cá em e Portugal. eram uma altura mágica do ténis. Hoje em dia acho que temos mais nível, temos mais instalações, temos mais tudo, mas perdeu-se aquela magia que antigamente havia. Pelo menos é a minha sensação. Sim, eu recordo-me também desses tenistas da altura e havia sempre a esperança de nós termos um português a chegar a entrar Claro, num quadro de um grande slam, coisa claro, que agora, desde o tempo da altura do João claro. Sousa, e agora com os Borges é mais ou menos Lembro-me comum. sempre de uns Jogos Uhum. Olímpicos, talvez em Barcelona, talvez tenha sido em Barcelona, 92. que o Bernardo Mota fez 5 sets com o Ivan Isavic. Foi assim uma coisa incrível na altura. Mas essa magia talvez não se tenha perdido, mas pelo menos eu já não a sinto como sentia antes. Sim. E depois entra o pádel na tua vida, então, ali nos inícios dos 2003, anos 2000, sim, 2003, tornas-te sócio dessa empresa espanhola precisamente. e trazes o pádel para Portugal. Foste um dos responsáveis, não o único, mas foste um dos Eu não gosto da responsáveis. expressão do pai do paddle, porque Sim, acho que foram vários, sim, foi um foste clube um. grande e em vários pontos do país que foi cada um puxando a carroça e que permitiu que hoje, Carlos, hoje estamos num clube Sim, que há 20 anos camarada, não imaginavas. parece ficção científica. Sim. Nessa altura, como é que tu foste vendo? Há bocado disseste que isto começou a crescer, de 20 passaram a 40, depois a 200, mas houve ali uma altura em que houve uma ligeira estagnação no crescimento. Sobretudo porque não havia mais clubes. E Sim, se no meu clube, a partir das 6 da tarde, tinha 3 campos, já tenho tudo cheio, já não consigo ter mais jogadores. Se tu queres começar a experimentar, está sempre cheio porque não consegues marcar, às tantas perdes o interesse.
Se começa a haver mais sítios para jogar, começa a haver mais investimento, clubes diferentes, mais torneios, quanto mais clubes houver, mais fácil é fazer um circuito e tudo isso vai ajudando a que as pessoas vão olhando para o paddle de outra maneira e hoje em dia, eu conto sempre esta história também, há pouco tempo no restaurante, vi duas miúdas, era um grupo de 3 ou 4 miúdas estrangeiras na mesa ao lado, a falar inglês, estariam cá certamente a fazer Erasmus, e uma delas dizia que se tinha inscrito em umas aulas de ténis e a que estava em frente pergunta-lhe assim: ténis é o quê? É aquela modalidade com raquetes pequeninas com buracos? Por isso já deu a volta. Já muda, o conceito já foi mudando. Eh, o pádel teve um boom grande no pós-pandemia, Sim, mas houve um trabalho feito pré-pandemia que já começava, já era notório o crescimento do número de clubes e já não era uma coisa tão localizada em Lisboa, no Algarve, no Porto, sim. já havia mais ou menos que foi. O que é que tu achas que aconteceu para que novos empresários, novos empreendedores quisessem ter Mas já, investido? Carlos, muitos restaurantes que fecharam, muitos cabeleireiros que fecharam, muitas oficinas que fecharam, muita coisa que foi fechando e que as pessoas tiveram que se virar por outro lado qualquer. O paddle na altura já estava com muita força, apareceram investimentos novos de pessoas que não eram do desporto, que não eram da modalidade, não eram de nada e que viram no paddle um mero meio de investir o seu dinheiro e tentar relançar outra vez a sua vida. Isso aconteceu um bocadinho por todo o país. Tenho perto de mim vários exemplos de muitos clubes que abriram precisamente por causa disto. E depois, claro, a grande vantagem que o paddle tem em relação ao ténis, eu não gosto muito de fazer comparações, mas há uma coisa que é flagrante, que é toda a modalidade do paddle está feita à conta de gestão privada. Sim, Pessoas que investiram centenas de milhares de euros, aqui alguns milhões, pessoas que querem ver o seu retorno de volta o mais depressa possível, aquilo tem que andar para a frente. O ténis, a maior parte dos clubes são clubes já, muitos deles com muitos anos, que não pagam renda, muitos deles com ajuda da Câmara, muitos deles com grandes associativos, subsídios. São associações. sim, Que aquilo não tem que andar para a frente como o Paddle tem. E o facto de o Paddle estar 90% associado à iniciativa privada, e eu sou um grande defensor da iniciativa privada, sim. ajuda muito a que as coisas aconteçam. Que as coisas têm que acontecer. Não é, deixa ver, para o mês que vem há de ser melhor. Não, as coisas têm que começar a acontecer. Sim, isso é, sem dúvida, não podia estar mais de acordo contigo. E isso, falaste agora do pádel, já falaste também do ténis, leva-nos também, pá, nesta conversa tínhamos que falar sobre isso, que é o início da organização do pádel, o aparecimento de primeiro do pádel dentro da Federação de Ténis, que tu fizeste parte, e depois a autonomização e todo esse processo que levou à criação da Federação Portuguesa de Pádel em 2012, Idoso. se não me falha a memória. O que é que tu recordas de mais positivo dessa altura e também pelo contrário, que Olha, foi mais duro? eu na altura, em 2009, 2010, eu era o presidente da Associação Portuguesa de Paddle, que foi a organização que deu origem depois à Federação de Ténis e depois também à Federação de Paddle. A Federação de Ténis enquanto detentora do Paddle. A Federação de Ténis é de 1925, é muito Sim, anterior a isto tudo. A Federação de Paddle sim é de 2012. O que é que aconteceu? Essa associação não podia ter representatividade nacional, não podia ter seleções nacionais, embora nós funcionássemos com seleções nacionais, com a nossa seleção era representada através da Associação Portuguesa de Paddle. A Associação Portuguesa de Paddle era membro não, da Federação Internacional, era membro também do Comitê Olímpico Português, por isso já estávamos a tentar dar os passos suficientes para que as coisas se fossem oficializando e tornando um pouco mais profissionais. Acontece que em 2009, 2010, a Federação de Ténis, através das suas associações regionais, uma delas vota a inclusão do paddle dentro dos seus estatutos. A Secretaria de Estado e o PDJ olham para aquilo, o paddle não está em lado nenhum, há uma associação, mas que não tem representatividade. Não nos opomos. Isso foi votado em Assembleia Geral das Associações Regionais e foi incluído no ténis. Na altura, o seu presidente, o José Maria Calheiros, liga-me: olha, isto está a acontecer assim, assim, assado. O melhor que tu tens a fazer é juntas-te a nós, ficamos debaixo do mesmo chapéu, o paddle fica com autonomia e assim vamos funcionar. Eu reuni a minha malta, não temos outra alternativa, ou é isto ou nada. Vamos tentar fazer as coisas na quem é Federação de que era Ténis. dessa altura que estava contigo aí nessa associação? Era, além do João Dias, era o João Roque, era também o Pitucas, era o Ricardo Soares, era o Pedro Sousa, Filipe Caldeira.
a Ana Rita Ascenso, que hoje em dia sim, já pouco joga, e praticamente éramos nós que tínhamos que tomar estas decisões e que sim, tratávamos das seleções nacionais e que tratávamos de onde é que nós vamos jogar, inscrições em campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, etc. E fomos. E a verdade é que a sensação que sempre tivemos era que a Federação de Ténis o que queria era abafar uma modalidade emergente que estavam com sim, medo que prejudicasse o ténis. Um, Começou essa guerra, em 2012 o Ricardo Oliveira liga-me a dizer que estamos a pensar em instalar uma federação de pádel que lute pelos direitos do pádel, que se autonomize em relação ao ténis e pronto, vai dizer, basicamente foi aí que as coisas que se começaram a germinar. Foram 5 anos de guerras intensas e sim, algumas saudáveis, outras menos saudáveis, mas sim. que 5 anos depois se conseguiu a autonomização do pádel e que hoje em dia isso aconteceu. Tenho que dizer aqui publicamente que, e digo sempre, não só aqui, que se não fosse o Ricardo Oliveira não estávamos Sim. O, com as condições que temos hoje. o perfil obstinado do Ricardo Oliveira quando pretende alguma coisa e acredita, mais do que pretender, é quando ele Sim, acredita em alguma quando coisa, acredita. elas acabam por acontecer. Sabemos que vai acontecer. Sim, e acabou por ser. E depois foi a luta pelo Estatuto de Utilidade Lembro-me Pública. sempre, Carlos, de uma reunião que eu e ele tivemos com o Secretário de Estado na altura, no gabinete do Secretário de Estado, que foi muito dura, foi muito dura. E nós saímos de lá, eu completamente a pensar, isto não vai acontecer, isto nunca vai acontecer, mas muito dura mesmo. Quando eu digo dura, é dura mesmo. E o E fica Ricardo, assim. e o Ricardo liga-me à noite e diz-me assim: pá, esquece, agora é que nós vamos para a frente, agora é que ele vai ver quem é que nós somos. E justiça seja feita, 5 anos depois, aqui estamos nós. Sim, e com o Estatuto de Utilidade Pública reconhecida e uma das federações desportivas que mais tem crescido ao Mais longo tem dos últimos crescido, anos. Carlos, que somos exemplo para muitas outras já muito Sim, antigas, quer em termos de departamento de formação, quer nas nossas seleções, quer em termos do que é a gestão financeira rigorosa que temos. Isto são números que são públicos, não estou aqui a contar novidade nenhuma, é ir consultar, é ir comparar sim. e vamos ver que o pouco orçamento que nós vamos tendo, porque ainda temos um orçamento pequeno, tudo aquilo que tem sido feito é incrível. Sim, sim, e continua a ser um exemplo algumas coisas que nós fazemos e tenho a oportunidade de dizer, pessoalmente a colegas espanhóis, que não há no mundo circuito como o circuito português. Não há, é o melhor N- circuito do mundo. Não há circuito nacional, Amador, 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 não há amador e também profissional nacional, com sim. torneios com 5 ou 10 mil euros de prize money todos os fins de semana, norte a sul do país, semanas consecutivas de competição, e isso não há. Pode haver outros problemas, que há com toda a É claro que certeza, sim, mas mas isso com vários exemplos. Agora, digo-te quando em 2017 eu tive, e quem me ajudou, tivemos que organizar os referenciais para a formação de treinadores, grau 1, grau 2, e agora vamos fazer o grau 3 este ano. Hum, Isto era uma norma europeia. A própria Federação Espanhola me ligava a perguntar como é que fizeste isto, porque eu não sei que caminho é que tu foste, ok, onde é que te baseaste. Ou seja, fomos, de alguma forma, pioneiros também nesse sentido. sim, O GARD, que é outro gabinete que foi criado este ano, que é o apoio ao rendimento esportivo, que também com a ajuda do Paulo Caldeira, que é um estudioso, que é uma pessoa interessada, que é uma pessoa que quer fazer um trabalho sério, que também já vai servindo de exemplo para a Federação sim, Espanhola, que também não tem um gabinete com este intuito e que está a pensar criar. Por isso, tudo isto, com um pouco, e com a ajuda dos clubes, e com a ajuda dos empresários, e com a ajuda dos jogadores, e que toda esta comunidade, Carlos, que gosta muito de pádel, como tu sim, sabes, sim, 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 excelente. são os apaixonados, todos os que estão envolvidos, e é esta união de forças que resulta no que estamos a ver. Nuno, tu fizeste um percurso no pádel que também passou por dentro do campo, chegaste a representar a seleção, No mas também Europeu de sei que 2007, sim. sim, mas também sei que o teu gosto não ficou focado muito cedo para tudo o que se passava fora do campo. Sim. Isso é como há bocado dizia que tu tinhas milhentas coisas para fazer, é verdade que tens. Eh, passados estes 20 anos, achas que perdeste alguma coisa de teres começado demasiado cedo na organização, a investir no pádel, entraste numa sociedade, a criar clubes? Vou-te Eh, explicar qual é a minha sensação. Não me arrependo de ter, para que o último Mundial, o último Europeu que eu fiz foi em 2007, a partir daí achei de querer jogar. Depois fui como selecionador ao Mundial do México em 2010. O que é que eu, olhando para trás nestes 20 anos como perguntas, o que é que eu sinto? Podia ter tido mais prazer no jogo, podia ter tido mais prazer em jogar, podia ter tido mais prazer em competir, ir aqui e ir ali jogar. Rapidamente ok, não é isto que eu quero pôr as pessoas a jogar, quero fazer o paddle descer
quero fazer o paddle, ir para outra dimensão onde não está, onde não estava na altura. Tenho aqui uma oportunidade de ouro, era sempre isso que me diziam os espanhóis. Tens aqui uma oportunidade de ouro de pegar uma modalidade que não existe e daqui a 30, 40 anos olhares para trás e vês onde é que ela está agora. Foi nisso que eu acreditei e foi isso que eu fiz. Agora, o prazer de jogar, o prazer de competir, acho que podia ter aproveitado mais. Então, É a sensação que eu fiquei. e quando olhas para trás, para estes 20 anos, sentes que aquilo que os espanhóis te disseram, que tinhas aqui uma oportunidade, eles estavam a falar a verdade? Estava a falar a verdade. Eu vou dizer, nunca acreditei. Sim, sim, isto é uma coisa gira, mas nunca acreditei. E quando eles me diziam sempre que el pádel engancha muito, que ficas agarrado, fui vendo a pouco e cada vez mais. E, e não posso chegar aqui a este clube de tarde e vou repetir-me outra vez e ver onde é que nós chegamos. Estamos em Santarém, que há poucos anos não tinha pádel e hoje em dia, se calhar, este clube está ao nível dos melhores do mundo. Não Sim, tenho grandes dúvidas em relação a isso. sim. E o que é que achas, na tua opinião, que tem motivado ou continua a motivar o aparecimento de cada vez mais jogadores e o pádel continuar a crescer? Sabemos nós que é uma modalidade que está muito assente na parte social. Como é que isto se encontra? Eu acho que isto é caso, e tu que gostas de sociologia, o pádel é um Sou um caso de sociólogo estudo por natureza. sociológico. O pádel tem o melhor dos dois mundos, que é muito fácil de entrar. Qualquer pessoa que entre vai jogar. Não sei se a tua mulher já experimentou ou não jogar, Já experimentou e mas não correu bem. quando experimentar, mas vai ficar ali há qualquer coisa a acontecer. Se calhar contigo não correu bem, se calhar se for com um grupo de amigas já se divertem entre Sim, quatro. Se esse mesmo grupo de amigas forem jogar ténis, não acontece essa diversão. E o paddle tem essa facilidade de ser muito fácil de entrar, o sucesso é imediato, o prazer é imediato, e depois, para chegar a um alto nível, é tão difícil como outra modalidade qualquer. Mas o facto de ser tão fácil de entrar é que nós vemos aqui pessoas que, e estamos a olhar aqui para o campo, pessoas que começaram a jogar há pouco tempo, pessoas que começaram a jogar há um mês, há 2 meses, 3 meses, uma semana se calhar, sim, mas já se divertem, já trocam bola, já acontece jogo. E essa é a grande vantagem que o paddle tem em relação a todas as outras, porque eu não conheço nenhuma modalidade que seja tão fácil de entrar como é o paddle. Eu agora estou a ter umas aulas de golfe, agora parei outra vez. E toda a gente me dizia: não, tu vieste do ténis, vieste do paddle, esquece, chegas ao golfe assim imediato. Não é, sim. não é. E nem de perto nem de longe. Hei de lá voltar, agora fiz uma pausa, Uma pausa. hei de lá voltar. Não vou ficar por aqui de certeza, mas não é imediato. E o paddle E é o imediato. pádel. E achas que esse é o segredo do contínuo crescimento? E acho que esse é o segredo de ser fácil de entrar e depois que se quer chegar lá acima é tão difícil como as outras todas as modalidades, por isso acho que sim, é isso. Voltando ali ao teu tempo de selecionador nacional e de atleta da seleção, tu viveste por dentro um mundial como selecionador, um europeu como jogador, salvo Sim, eu, um mundial como selecionador e depois também tiveste em organizações de provas do World Padel agora para o Tour. doutor. Que diferenças é que tu vês desde essa altura de 2010 até hoje, são 16 anos? Alguns dos jogadores que tiveram em 2010 ainda agora competem Ainda agora completam. profissionalmente. Que diferenças é que tu tens notado e também com o teu trabalho que tens na Sport TV de fazer chegar até nós que é o pádel, o melhor pádel do mundo, como tu dizes, que diferenças é que tu vais encontrando? Carlos, a grande diferença é conceptual, porque antigamente havia uma Espanha que lutava contra a Argentina, sempre foi assim desde a primeira edição. Havia um Brasil que estava ali a tentar intrometer-se, tudo o resto era paisagem, absolutamente paisagem. Ah, os campeonatos do mundo e também os campeonatos da Europa, mas sobretudo os do mundo, era a festa do pádel. O último campeonato do mundo que eu fui, que foi em 2010, enquanto selecionador, como te disse, era num resort na praia, o resort inteiro dedicado 100% à competição. Lembro-me um dia que choveu, era outdoor, lembro-me um dia que choveu, uh, parou de chover, aquelas tempestades tropicais, Sim, parou de chover, e eu pensei assim, isto agora daqui a 2 horas é que recomeçamos, não, chegam três ou quatro carrinhas carregadas de senhoras da limpeza que em 5 minutos e tudo ficou tudo pronto. tudo pronto para começar a jogar. Mas o intuito era a festa do pádel. Todos os dias, desde segunda até sábado, que eram as finais, todos os dias havia festas à noite, na praia. Com temas, com animações, eu Com tudo. não tenho fotografias disso, mas tenho memórias do Cibanderone, do próprio Bela, do Gabi Reca, a dançarem na praia, tangos argentinos. Eu lembro-me disto tudo e era 1 da manhã, 2 da manhã, era as horas que fosse preciso e depois tínhamos a discoteca aberta toda a noite. Ou seja, claro que havia paddle, claro que havia competição,
mas era a festa do paddle. Sim. Hoje em dia as coisas estão completamente diferentes, está muito mais profissionalizado, isto já não é compatível com ou é jogador, não vais sair à Sim. noite, Sim, não é está possível. tudo completamente diferente. Hoje, ontem vi o jogo do Lucas Campagnolo, que quase que é Que esteve nesse Mundial. que esteve nesse Mundial com 15 anos. E eu lembro-me perfeitamente dele que era o maior maluco que havia, que havia ali. E se soubesse que ele ia ser hoje aquele jogador que era, porque na altura também não havia essa percepção do profissionalismo, onde é que nós podemos chegar, vamos conseguir ganhar dinheiro. Quem é que ganhava dinheiro nessa altura? Era um Belo que se ganhava dinheiro, verdade? Era um Cibandarona, era um Gabi Reca, e não havia muitos mais. Tudo o resto era completamente diferente. Hoje em dia o nível médio subiu enormemente, Sim. o profissionalismo subiu enormemente e é completamente uma modalidade já profissional, a todos os níveis. Sim, eu acho que de ano para ano Ainda falta muita ainda coisa para falta passar, algumas coisas, mas de ano para mas ano nota-se se tu visses nossa, há 20 anos como era e o que é hoje, incomparável. Olha, Nuno, quem é que eram na altura as tuas referências no paddle? só tinha uma. Só tinhas uma? Era Fernando Belasteguin, ainda hoje é. Ainda hoje é uma pessoa que eu de vez em quando faço perguntas. Está a acontecer isto, o que é que tu achas? Sempre achei que fosse uma pessoa que via o paddle como um sítio onde ele pudesse chegar mais longe do que todos os outros, um sítio onde ele pudesse viver quando a maior parte deles não acreditava. Sempre foi um tipo que foi o mais sério, o mais profissional que eu vi na vida, em termos de no que diz respeito ao paddle. Dava-te um exemplo, ele pedia-me para eu ir buscar ao aeroporto cada vez que tinha a Portugal, e a última vez lembro-me disso, e de vez em quando conto essa história, que o avião chegava às 8, e ele dizia-me assim, consegues vir buscar às 8h30? Na altura não havia os Ubers que há agora, consegues vir buscar às 8h30 porque eu às 9 horas tenho que estar no ginásio. Ou assim. Se não conseguires, visto que vais chegar atrasado, pá, diz-me já que eu arranjo outra maneira. Mas eu às 9 horas tenho que estar no ginásio. Sim. Os outros não, os outros quando vinham a Lisboa, pá, tens que me levar àquele restaurante que fomos outra vez, Isso. tens que ir não sei aonde. Ainda era a festa do paddle. Aquela praia que tu me falaste, qual é que é essa praia? Era completamente diferente. O Bela não, o Bela chegava de manhã, fazia o seu treino físico, fazia um bocadinho de campo, desaparecia, depois aparecia às 5, 6 horas, ou para treinar ou para jogar, mas não estava ali no clube a fazer sala, nem a tirar fotografias, nem nada. Completamente diferente. Outro grau Por de isso, sempre foi a minha profissionalismo, referência. Não tenho outra referência no paddle, posso ser sincero. só o Bela. E que Bela, que na minha opinião teve um papel preponderante nesta transição do World Paddle Tour para o Premier Paddle, Sim, quando o World Paddle Tour não sabia se sim, continuava, se não continuava. Acabou, acho eu, também por não ser compreendido, acho que por alguns dos pares ou por quem estava de fora, principalmente ali nos espanhóis, quem estava mais ligado ao World Paddle Tour, que viram os donos do jogo deixaram de ser os espanhóis e agora foi deslocalizado para, para o Médio Oriente. Como é que tu viste esse e acompanhaste isso? Porque tu comentavas o World Paddle Tour, depois sim. passaste a comentar o Premier Paddle. Como é que viste esse momento? Carlos é o E o filho papel do que Bela? sim, é o filho que tu fizeste, é o filho que tu tens, é o filho que tu educaste, é o filho que cresceu e agora vai sair de casa. Não vejo outra forma disso acontecer. Era um circuito muito centralizado em Espanha, tinha muita gente a assistir, tinha muito sucesso, mas se queremos um desporto internacional, se queremos um desporto olímpico, temos que chegar a outros mercados, temos que chegar a outras populações, temos que chegar a outros países, a sítios que hoje se pode ser criticado porque tem poucas pessoas na bancada hoje, mas o caminho é aquele, não pode ser outro. O Bela viu isso cedo também. O Bela percebeu, ok, o Europa Tour está já maduro, já não se vai conseguir crescer muito mais do que isto. O investimento que o Grupo DAM, que era o detentor dos direitos da Sim. Europa Tour, quer fazer, se calhar vai ficar curto. Temos aqui esta hipótese. O Bela juntou-se, o Bela, o Lima, o Juan Martín Dias e mais Mesmo alguém também do o Galã, Galã, e tomaram essa decisão que eu acho que é a decisão certa. A mim custou muito, eu vou dizer. Nós contamos esta história e o Nuno fosse, nós chorámos os dois na última emissão da World Padel Tour. Barcelona, E a música final sim. desse torneio eu ainda a tenho no carro de vez em quando ouço. Toda Eu, a gente gostava muito da World Padel Tour. Só eu que os tive a tempos foram oportunidade de outros. ir a Barcelona nesse ano. Eu tinha começado o projeto PT Paddle há pouco tempo. Tinha começado nesse ano, em maio, e eu fui a Barcelona e ter lá estado a viver aqueles dias todos. Foi desde que o pavilhão abria até que fechava, que lá estive. E aquele último dia foi batido o recorde de pessoas. Exatamente. Epá, foi algo Terá sido inesquecível. inesquecível, E não eu, tenhas pronto, dúvida. eu ajudei a organizar em Lisboa, no Racket Center, em 2013, a primeira prova no primeiro ano da World Padel Tour.
Pá, conhecia toda aquela malta, conhecia toda aquela máquina que já trabalhava com a World Padel Club, e ver aquilo tudo de um momento para o outro acabar. E a ideia da Premier Padel era: vamos romper, não vamos contratar ninguém, vamos romper, é um projeto completamente E novo. assim foi. E assim foi, e isso custou muito, verdade. Mas hoje olho para trás e pá, se calhar foi a decisão certa. E se calhar foi a decisão certa, as coisas estão a acontecer, um circuito mais completo do que nunca, a ir a países como nunca fomos, mesmo no Médio Oriente, estou a olhar para ali porque estava a ver ali a Premier Padel, mesmo no Médio Oriente, já bancadas Sim. bastante compostas, por isso é um caminho que tem que ser feito, não há outra maneira. Eu sou um saudosista por natureza, sou, em todos os aspectos da minha vida, quase todos, pá, e aqui olho para trás com muita saudade. Mas começo a ver que à frente há muito mais caminho do que para trás, e acho que temos que ir para a frente, é isso que está a ser feito. Sim. Nuno, estamos a chegar aqui à parte final do nosso terceiro episódio do Era uma vez no Paddle, e como é normal neste último momento da nossa conversa, nós desafiamos sempre os nossos convidados a partilharem uma história. Já partilhaste aqui algumas, mais alguma que tu queiras aqui deixar neste final, daquelas que valem a pena ser contadas. Olha, lembro-me da. Estava-te a falar em festas, lembro-me da última festa, no sábado à noite, ou na sexta à noite, foi no sábado, foi depois das finais, no resort, no Palladium Hotel, na Riviera Maia, com todas as seleções o mais bem dispostas possível. Hoje em dia as seleções vão perdendo, vão-se indo embora. Naquela altura, pelo menos era assim, todas ficavam até ao fim. Uma festa incrível, a acabar muito tarde, toda a gente bem disposta, tudo isso. Vi ali coisas a acontecer, não posso contar, mas vou-te contar uma que no dia seguinte, quando fomos para o aeroporto, tinha havido greve dos controladores aéreos em Madrid. Por isso havia uma série de voos atrasados, havia uma. Então o aeroporto de Cancún parecia um concerto de rock, no sentido em que tu não tens mais do que 1 metro quadrado para estar, não havia nada para comer, não havia cadeiras para te sentares, não havia absolutamente nada. E o nosso voo só parecia a dizer delayed. E eu pensei, estava tão cansado, estava tão deserto de chegar a casa, e pensei assim: bem, agora vou ter mais 9 horas de viagem, que sabe Deus quando, e já não aguento mais isto. E há um tipo que me toca no ombro, fardado, que me diz assim: olha, o seu voo está em overbooking, estamos à procura de 3 pessoas que fiquem cá e que vão daqui a 3 dias, vai para Lisboa em executiva, fica cá num hotel de 5 estrelas, não é mesmo? Damos-lhe $150 por dia para sobreviver, e ainda lhes damos 2 viagens, onde o senhor quiser, no mundo inteiro, onde o senhor quiser. Pode ser? Sou eu. Logo. Sou eu. E assim foi. Lembro perfeitamente. Pego no meu saco, estava aqui com a nossa comitiva toda, que já algum deles tinham perguntado se estava interessado em ficar. Malta, vou embora. Não vais nada, estou Malta, vemos em Lisboa. E assim foi. Fui a uma salinha que me levaram para ir buscar a bagagem que tinha sido despachada no porão do avião. E quem é que estava nessa salinha? Paquito Navarro e Pito Lousada. Paquito Navarro já era um jovem promissor de pádel, já tinha este feitio, dentro e fora do campo. Ainda não tinha a guitarra, mas já tinha este feitio, dentro e fora do campo. Fazia dupla com o Pito Lousada, que era um jogador já mais velho, tinha sido campeão nacional, já era um jogador Sim. de outro estatuto. Tinha 21 anos, E, para aí o e Paquito, o Paquito 21, tinha 20 ou 22. 21. Pois ele fez agora 37. E o Pito tinha para aí 28 ou 29 ou 30. Eu tinha 23, tinha 23 não, em 2010 tinha 25, 33. 33, 33. 33. Sim. E a malta, e agora? Também ficaste, porra, assim somos os três, vamos nos organizar. Então alugámos um carro, fomos a tudo o que é discoteca de Cancún, fomos a tudo o que é sítio de Cancún, fomos a tudo o que é bons restaurantes em Cancún. Histórias que se podem contar, outras que não se podem contar. Sim, com o Paquito deve haver muitas que não se foi podem muito, contar. muito engraçado. Sempre que nos encontramos, falamos desta história. O Pito Lousada tem uma academia em Espanha também com sucesso. E o Paquito continua a dar cartas. E o Paquito continua a dar cartas. Mas era exatamente aquele tipo que está ali, é o tipo que Tu conheceste, eu perto. conheci sempre o melhor possível fora do campo. Dentro do campo já é um tipo diferente. Intratável algumas vezes. Algumas vezes. Nuno, olha, muito obrigado por teres aceitado o convite. Obrigado eu. Neste episódio do Era Uma Vez no Paddle. Agradecer a todos os que lá em casa nos vão seguindo, quer no YouTube, quer no Instagram, quer no Spotify.
E já sabe, segundas-feiras, de 2 em 2 semanas, mais um novo episódio do Era Uma Vez no Paddle. Siga as nossas páginas, ative as notificações, porque aqui encontra todas as histórias que merecem ser contadas. Como é habitual, o Era Uma Vez no Paddle conta com o apoio da PLC Corretores, a sua corretora de seguros. Com mais de 25 anos de experiência e escritórios em Gondomar, Coimbra e Lisboa, a PLC é o local certo para encontrar soluções adequadas e ajustadas às suas necessidades. Para mais informações, consulte www.plccorretores.pt.